Na aula de hoje vamos conversar um pouco mais sobre eletromagnetismo, mais especificamente sobre magnetismo. É sobre isso que a gente vai conversar. Bora para a nossa aula. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, beleza mesmo? Ó, tô aqui com vocês, hein? Transmite mensagem, mandem as dúvidas de vocês, a gente não pode ficar sem se comunicar, a gente tem que falar. Eu falo isso todo vídeo, eu falo isso o vídeo inteiro, mas cara, você tem que se sentir à vontade. Se ficou com dúvida, manda mensagem pra mim, pode mandar no Connect, pode mandar no Zap. Os comentários do vídeo servem para isso também, a gente tem que se comunicar, cara, não importa como nem por onde, mas a gente tem que trocar ideia, a gente tem que trocar informação, beleza? Ó, o que ficou também, que é importante a gente conversar? Trabalho, vocês já sabem disso, metade das atividades complementares, mandei lá no grupo do Face para vocês as páginas, então pega lá metade das atividades complementares, resolve, manda para mim bonitinho, ó, grampeia, põe capa, padrão ABNT, vocês já sabem de tudo isso, né? Tem que falar isso, eu vou falar isso ainda esse ano inteiro para vocês, né? Tá bom, a gente fala, não tem problema não, mas ó, outra coisa importante também são os cadernos de vocês. Bimestre passado eu tinha acompanhado mais ou menos por cima o caderno de vocês ali na sala de aula, né? Mas esse bimestre eu vou precisar que vocês mandem para mim também, tá? Comentem com as pessoas da sala de vocês, vai que alguém não viu esse vídeo, mas ó, faz separado, né? Faz num grampo o trabalho para ficar para mim e o seu caderno, o seu fichário, você pode mandar para mim no envelope. Eu devolvo para você um envelopinho mesmo, tá bem, gente? Os comunicados que a gente tinha para fazer. Mas e aí, aula de hoje, cara? Eletromagnetismo, mais especificamente magnetismo, né, cara? Mas é o ponto-chave para você perceber a união, a aliança que existe, né, cara, entre magnetismo e eletricidade. Isso é uma coisa só. Então, a aula de hoje vem justamente para provar isso para nós, que esses caras não vivem um sem o outro. Um gera o outro, um controla o outro. Tá? Então percebam que a partir de agora nós estamos falando de eletromagnetismo, não só de eletricidade ou de magnetismo. Estamos falando de eletromagnetismo. Beleza? Bom, bora estudar um pouco mais disso, estudar um pouco melhor isso e ó, assistam os vídeos. Vou deixar aqui na descrição do vídeo meu, tá? Tem os 3 vídeos para você assistir. Se você assistiu na aula passada, não tem problema, vai direto para a continuidade desse vídeo aqui, tá bem? Então, bora para a aula. Vamos continuar falando sobre eletromagnetismo, mais precisamente sobre o campo magnético. Só que, claro, para a gente continuar essa conversa de campo magnético, assim como o vídeo passado, eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo outros três vídeos pessoal do YouTube que eu peguei para vocês, para que vocês entendam um pouco melhor a construção do que é um campo eletromagnético, como é que ele é construído. Então, muito importante que você assista esses 3 vídeos que estão aí abaixo. Se você já assistiu, ótimo, pode continuar comigo aqui, mas se você não assistiu, pausa esse vídeo e vá para a descrição do meu vídeo aqui embaixo e assista esses 3 vídeos. Eles são muito importantes para que você tenha conhecimentos prévios do que é o campo magnético, tá? Importante, muito importante, veja lá, tá? Beleza? Então, vamos continuar a falar um pouco mais sobre campo magnético. E aí, se você assistiu os vídeos que eu coloquei para você, você vai perceber um pouco melhor e entender um pouco melhor essa imagem, né, cara? É uma guerra, é Kamehameha de lado com Kamehameha de cá. É isso que está acontecendo. Então, o Sol está bombardeando a gente o tempo todo com radiação eletromagnética e a gente tem que se proteger, né? Brigar com o Sol não dá, então o máximo que a gente consegue fazer é só aguentar um pouco desse tranco que ele dá em nós. E para isso a gente tem como proteção, como casca, né? Um campo eletromagnético. Beleza? Mas vamos falar um pouco mais sobre o magnetismo, como é que ele começou, qual que é a história dele e como é que a gente trabalha isso para vestibular, como é que a gente trabalha também no nosso dia a dia. Ó, e vamos entender então, eletromagnetismo, que é a ação do campo magnético. Importante também se lembrar, cara, conceito de campo, né? Discutimos muito o conceito de campo na parte de eletrostática. É importante que você tenha isso em mente ainda. O campo continua sendo aquela deformação, aquela curvatura do espaço-tempo. É importante você ter isso em mente porque o que o campo magnético faz também é isso, cara. Ele está distorcendo, ele está curvando o tecido cósmico do espaço-tempo que Einstein chamou aí. Tudo bem? Então, ó, continua sendo campo, continua sendo deformação. Beleza? Pegou comigo isso? Lembrou? Então, vamos falar um pouco mais disso. Ímãs. Os primeiros magnéticos que a gente conheceu desde a antiguidade, desde 2000, 3000 a.C., você já tinha noção desses magnetos, dos ímãs. Ímãs é um termo mais recente, magnetos é um termo mais antigo que o pessoal da antiguidade usava. Então assim, a gente já conhecia, a gente já percebia que tinham alguns materiais que tinham essa capacidade de formar ímã
E ainda mais, a gente já sabia que existiam alguns materiais que conseguiam se relacionar com esses materiais magnéticos. Então, vamos entender precisamente quem são esses caras aí. O ímã. O ímã, cara, é um óxido de ferro. Só que assim, é um óxido de ferro extremamente raro. Não sei se vocês se lembram lá da química, provavelmente vocês já viram isso. O que são mais abundantes naturais na Terra, você tem o FeO, que é o óxido de ferro 2, você tem o Fe2O3, que também é o outro óxido de ferro, só que o óxido de ferro 3, e esses caras são os mais abundantes na crosta terrestre, tem muito, né? Tanto que quando a gente quer pegar minério de ferro, né? Ferro, você não vai pegar, vou pegar na natureza uma barra de ferro pronta, não, você pega o minério de ferro, que são esses dois óxidos anteriores que eu passei para vocês, e aí você tem que fazer um processo de filtragem, um processo de remoção dos átomos de oxigênio para isolar o ferro, e aí sim você consegue fazer a barra de ferro, tá? Mas o ímã é um outro tipo de óxido de ferro aí, muito mais raro, muito menor quantidade e quantidade na Terra, tá? Mas é esse cara aqui, o óxido de ferro, o Fe3O4. Esse é o ímã, esse é o cara que tem propriedades e características magnéticas. Além disso, né, essa pedra aí, a gente pode chamar assim, essa rocha, ela tem característica de formar sozinha campo magnético, mas esse campo eletromagnético dela, vamos falar só magnético, mas aqui, gente, toda vez que eu falar magnético, você entende eletromagnético, porque é uma coisa só, vocês já perceberam vendo os vídeos que eu passei para vocês. É verdade. Esse ímã, ele consegue gerar ao redor dele um campo magnético. E esse campo magnético consegue ter interações com esses caras aqui, ó, com ferro, cobalto e níquel, né? Então, esses três caras aí, o ferro, o cobalto e o níquel, são metais que são substâncias magnéticas. Então, existem metais que são substâncias magnéticas e existem substâncias que são não magnéticas, né? Existem metais que são substâncias não magnéticas. Então, como é que isso acontece, né? Como é que eu consigo deixar um cara que não é magnético? Porque se você pegar um pedaço de ferro, um prego, se você colocar ele perto de um clips, né, de ferro também, você vai perceber que não existe atração, né? Então, assim, sozinho, o ferro não é um magneto, né? Ele não é um ímã. Mas você consegue transformar o ferro em um ímã. Você faz algumas coisas ali, a gente vai estudar um pouco mais disso mais pra frente, e você mexe um pouquinho ali, faz umas coisinhas ali, ele vira um ímã. Um dos jeitos de você transformar um pedaço de ferro em ímã é o que a gente chama de atrito, né? O pessoal faz bússola, né, com agulha. Você consegue imantar, né, magnetizar, você pega uma agulha e fica passando um ímã, depois você coloca ela em cima de uma folha de papel na água, essa bússola vai apontar para o norte. Viu? Você montou uma bússola ali, né? Essa agulha vai apontar para o norte e você montou uma bússola. E aí como é que a gente faz isso? Né? Então, note comigo aqui, ó, né, o que a gente tem que perceber é a nível atômico aqui, né? A nível molecular, de moléculas ou átomos também, mas o que você tem que perceber é que todos os átomos, o que eles têm ao redor deles? A eletrosfera. O que a eletrosfera é? Movimento de carga. Movimento de carga. Movimento de carga, o que acontece com o movimento de carga? Gera campo magnético, né, cara? É essa a explicação da formação do nosso campo magnético. E isso acontece lá no átomo. Toda vez que você tem movimento de carga, você vai ter campo magnético sendo formado, e isso que é legal. Então, assim, os átomos, as moléculas, elas têm comportamento magnético, né? E aí, cada um desses átomos são representados aqui por ímãs. Então, se todos os átomos tiverem os seus campos magnéticos alinhados, esse material passa a ser um material que a gente chama de magneto, ou um material magnetizável. Você transforma ele num magneto, tudo bem? Então, isso aqui seria um corpo fortemente imantado, o processo, né? Quando você fica atritando a bússola, você está fazendo isso com ela. Então, depois que você faz isso com ela e você deixa ela ali quietinha, sem mais atrito, deixa ela sozinha, o que vai acontecer com ela? Ela vai perdendo essa magnetização que ela recebeu e ela vai desalinhando. Ó, percebam aqui, você tem um corpo fraco, né, em relação à magnetização, e aqui você tem um corpo praticamente não imantado, ele perdeu completamente as características dele, ele não é mais um ímã, né? Então é o prego que a gente pegou, e aí ele não tem mais contato com o clips, né? Ele não puxa mais o clips. Você entendeu, gente? Conseguiu entender? Ah, agora eu entendi! Os metais que a gente consegue fazer isso são só três, né? O ferro, o cobalto e o níquel. Se você tentar fazer isso com prata, com alumínio, com cobre, com zinco, com ouro, não vai dar certo. Eles não têm características magnéticas, tá? Vamos dizer assim, o campo magnético gerado pelos átomos é fraco. A gente pode entender dessa forma, tá? Você não consegue deixar eles num alinhamento a ponto de ter uma força eletromagnética ali. Tudo bem, gente? Pegou comigo? Bom, o que mais a gente tem para conversar? Essa matéria é muito legal, né? Vamos falar agora sobre propriedades. Cara, lei das interações. Isso aqui vocês já devem saber desde criança, né? De brincar com ímã. Então,
os opostos se atraem, vai ser a mesma conversa de campo elétrico, né? Você tem o polo norte sendo atraído pelo polo sul, e aqui você perceba a proporção que existe. Hein? A gente vem conversando sobre isso desde campo gravitacional, lembra disso? Se você tem a uma distância d uma força F, se você dobra essa distância, o que acontece com a força? Fica 4 vezes menor. Então, a força e a distância aqui, mesmo elétrica ou magnética ou gravitacional, se você dobra a distância, essa força, né, de campo, ela vai ficar 4 vezes mais fraca. Tudo bem, gente? Lembra disso? Beleza? E aí, claro, se você tem norte com sul sendo uma aproximação, se você colocar os semelhantes, norte com norte vai ser repulsão, sul com sul também vai ser repulsão. Importante lembrar disso, não pode esquecer, tá? E aí, outra coisa que é legal a gente discutir é sobre a inseparabilidade dos polos magnéticos. Você pega um ímã grande, quebra ele, ele continua sendo um ímã. Quebra ímã, quebra ímã, quebra ímã, quebra ímã. Então, durante muito tempo, a gente acreditava que não existia o monopolo magnético, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, um tom de dúvida aqui, talvez, mas para nós, para vestibular, tá? Não existe monopolo magnético, mas se você quiser, manda nos comentários do vídeo aí, eu tenho alguns artigos, algumas fotos para mandar para vocês, algumas imagens aí, para a gente conversar sobre isso, porque desde 2007, 2008, alguns laboratórios espalhados pelo mundo aí estão descobrindo, mesmo que de forma sintética e experimental, assim, funcional, mas o pessoal já percebeu a existência de monopolo magnético, só que assim, é induzido, né? Não é algo natural que você encontra na natureza. Mas manda aí nos comentários do vídeo se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, beleza? Bom, vamos continuar falando sobre nosso magnetismo, polos magnéticos, cara. Um ímã, lembra da bússola que eu falei com vocês? Ó, atrita ela aqui. Se você deixar ela aqui parada, o polo norte dessa bússola, dessa agulha, vai apontar para o nosso polo norte geográfico, tá? E o polo sul magnético da nossa bússola, da nossa agulha, vai apontar para o polo sul geográfico da Terra. Mas, cara, o que você tem que perceber? Não é os opostos que se atraem? Então, o polo norte da agulha está sendo atraído por quem? Pelo polo norte magnético da Terra? Não, né? Tem que ser um polo sul magnético. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. A Terra é o contrário, né? O polo norte geográfico, para onde aponta o polo norte da nossa bússola, é o polo sul magnético da Terra, entendeu? Porque se isso aqui é o norte, né, da minha bússola, que ela está apontando para cima, se eu colocar o norte da Terra, é repulsão. Então, o da Terra tem que ser ao contrário, né? O polo norte da Terra, magnético, tem que estar apontando para baixo, e o polo norte geográfico é outra coisa, tudo bem? Não pode confundir isso aí, polo norte geográfico com polo norte magnético, tá? No caso da Terra, isso aí tem uma inversão. Tanto é que é a justificativa do porquê que a agulha aponta para o polo norte, entendeu? Porque tem um sul lá, entendeu? É isso aí, a atração de opostos. Pegaram isso comigo? É claro! Não pode esquecer disso, muito importante para nós, tá? Agora, se você tem aí um ímã, campo magnético, ele está gerando campo magnético, quem vai ser atraído por esse ímã? Prego, níquel, cobalto e, claro, né, a bússola no esquema que a gente está falando dos opostos, né? O sul sendo atraído pelo norte, o norte sendo atraído pelo sul. Se você colocar a bússola do outro lado aqui, ela roda, hein? Vai apontar norte para o sul aqui. Vamos estudar um pouco mais disso com calma, tá? Aí, o que você tem que perceber? Aqui a gente começa a falar do vetor indução magnética. Vetor indução magnética. Sim, estamos falando de vetor. Campo é uma grandeza vetorial, você não pode esquecer. Você tem que lembrar aqui que é uma grandeza vetorial, né, cara? Vetor tem módulo, direção e sentido, né? São 3 características que você não pode esquecer. Falei para vocês lá no começo do primeiro colegial, né? Falei, ó, gente, aprenda essa matéria aqui que a gente vai usar até o final do terceiro colegial. Estamos no final do terceiro colegial e usando isso aí ainda, né? Então, é verdade o que eu tinha dito para vocês. E aí, qual que é a conclusão disso, né, cara? Se você quiser tirar essa bússola daqui e deixar uma representação, você coloca aqui, ó, um vetorzinho apontando para lá. O que isso quer dizer? Que o norte, nesse ponto, o campo B, o que é B? É magnético, sei lá, é campo magnético. Isso aqui pode falar magnético, se você, para não esquecer que é B, tá? Então ele aponta nessa direção. Só que se você colocar a bússola em outro lugar, ela vai apontar para outra direção. Então em cada lugar você tem um vetor campo magnético apontando em uma direção, tudo bem? Só que aí, cara, é para a gente representar sempre isso, você não precisa colocar um ímã, né? Desenha um ímã aqui para representar. Não, coloca um vetor indução do campo magnético, entendeu? Então, nesse ponto aqui, se você colocar uma bússola, o que ela faria? Apontaria nessa direção? Tudo bem, então tira a bússola e faz um desenho apontando um vetorzinho nessa direção. É isso que a gente está fazendo aqui, tudo bem? Você não precisa ficar colocando bússola toda vez, coloca um vetor, vamos representar com um vetor, tudo bem? Pegou isso aqui, gente? Tranquilo? Até aqui? Mais ou menos, mais
Não deixa ficar mais ou menos não. Se tiver mais ou menos, manda dúvida pra mim, escreva aí nos comentários do vídeo, manda dúvida no Zap, manda no Connect, manda onde vocês quiserem, tá? Agora, vamos fazer um contraponto aqui, cara. Como é que era lá em campo elétrico? Lembra como é que era campo elétrico? Você tinha a origem do campo elétrico. Perceba a palavra origem, presta atenção, origem. Perceba aqui então que você tinha a origem do campo elétrico no positivo e você tinha o término, o fim do campo elétrico na carga negativa. Lembra disso? Então, o campo saía da carga positiva e ia em direção à carga negativa. E acabava lá, morria lá, né? Como se surgisse e morresse. É praticamente isso que está acontecendo, tá? Agora, como é que a gente representava isso com vetores, né? Você tinha os vetores campo magnético em todos os pontos aqui, apontando sempre numa região perpendicular aqui, né? Se você traçar uma reta normal, tem que fazer sempre essa direção, apontando o campo elétrico. Lembra disso? Importante você lembrar, revisar isso. Mas agora, o campo magnético, como é que fica isso, cara? Ele tem um começo e um fim? Não. Essa é a principal diferença, você tem que se ligar nisso, cara. A diferença é, o campo magnético, ele é um ciclo. Ele não tem um começo e um fim, ele é um ciclo. Diferente do campo elétrico. O elétrico, ele tem um começo, tem um fim. Né? Começa na positiva, termina na negativa. O campo magnético, ó, é um ciclo, ele não tem começo nem fim, tá? Então, mesmo dentro do ímã, você ainda tem uma orientação, né? Você ainda tem aqui um sentido do campo magnético, do campo bagnético, se você quiser chamar assim. Pegou comigo isso aqui? Muito importante, né? Agora, se você trocar para as bússolas, fica assim. Para as bússolas vai ficar desse jeito. Se você colocar uma bússola aqui, o norte aponta para lá, bússola aqui, norte para cá, bússola aqui, norte para baixo, bússola aqui, norte para cima, entendeu? Cada ponto que você colocar uma bússola vai apontar numa direção. Só que aí é o que eu conversei com vocês. Você vai colocar bússola em todos os lugares aqui? Você vai comprar 20 bússolas e ficar estudando o campo magnético? Não, cara, você já percebe. Coloca uma aqui, outra aqui, você já percebe que ele está dando a volta. Coloca os vetores aí seguindo a volta dele completa, tudo bem? Não esquece, dentro do ímã tem campo. Dentro do ímã continua tendo campo, tá? Você não pode esquecer disso, cara. Peguei esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona a formação do campo eletromagnético, mais especificamente, nesse caso aqui, do campo magnético, do campo magnético. Então percebam aqui, ó, ele está construindo um experimento aqui para ele notar, para ele ver as linhas de campo. Então percebam aqui os eletrodos, tem um eletrodo de cá, um eletrodo de cá, ele está jogando aqui um pouco de alpiste, parece, e aí depois que ele ligar os eletrodos, você vai perceber a construção do campo eletromagnético. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui para ver se a gente acha, ele está colocando, aqui ligou. Então você já percebe aqui a construção dessas linhas de campo. Com o alpiste não ficou muito legal. Vou adiantar o vídeo agora, vou mostrar para vocês quando ele faz com sabão em pó. Mesmo aqui você já consegue perceber a construção, né? Tem umas linhas de campo aqui, mas com sabão em pó fica muito mais legal, muito mais interessante. Vou mostrar para vocês. Aqui mostra ele colocando o sabão em pó, nosso experimento, né? Ele já tinha ligado, feito algumas coisas, mas ele está colocando mais para deixar isso mais nítido. Então colocou bastante sabão em pó dentro desse óleo vegetal mesmo. Ele ligou, vocês perceberam que dá uma chacoalhada, dá uma tremida aí, né? Olha só o movimento, como é que ele vai se alinhando. E aí você percebe a construção, né, cara? Olha as redes, todo o emaranhamento da espuminha que está gerando, né? Então, ó, você vê, cara, é nítido, né? Você tem a formação ali do campo magnético mesmo, né? Olha só, ele mostrando as linhas de campo, as linhas de campo magnético, né, cara? A força que aparece aí. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo para vocês também, tá? Quem quiser assistir depois com mais calma, pode assistir também. Aqui, o que ele está mostrando para nós é o que a gente chama de gaiola de Faraday, ou isolamento em casca de metal. Então, aqui você perceba que é uma superfície metálica, qualquer metal pode ser, e dentro dessa região que você está confinando ali, o campo magnético não age. Então, o campo magnético chega nas regiões da lateral, mas o campo magnético não penetra ali dentro. A explicação muito importante para isso é a questão do nosso carro. Nosso carro, quando cai um raio nele, você não recebe essa carga justamente porque ele funciona como uma gaiola de Faraday, uma gaiola de isolamento. Dentro do carro, numa tempestade, se cair um raio, você está isolado, você está protegido ali dentro, tá? Ó, não é por causa do pneu não, tá? O pneu, cara, para um raio derrete. Ele não é um bom... Eu sei, a borracha é um isolante, mas no caso de raio, a borracha não vai ser um isolante não, tamanha voltagem que é que passa. E aí, ó, você percebe, fora campo, dentro não tem nenhum movimento, mas você percebe o movimento, né? Elas estão formando as linhas de campo, se alinhando, mexendo. A hora que você olha lá dentro, nada acontece, nada muda. Viu que legal? Muito legal essa construção de campo, né? Ó, dos dois lados campo, dentro, nada. Beleza? Gostaram do vídeo? Bora voltar para nossa aula, então.
Tudo bem até aqui, gente? Qualquer coisa, manda dúvida para mim, tá? Não fica com dúvida não, manda dúvida pra gente conversar. Vamos falar agora sobre fontes de campo magnético, essa é a parte legal, né? Porque assim, a gente achava durante muito tempo que quem geraria campo magnético era só ímã, né? Aquelas pedrinhas que a gente tinha. Ó, isso aí desde a antiguidade, já desde o Egito Antigo, Mesopotâmia, o pessoal já sabia desses magnetos aí, tá? Mas desde essa época até meados de 1800 aí, cara, a gente achava que só essas pedrinhas conseguiam gerar campo magnético, tá? Mas aí é que vem, então, a nossa conversa sobre fontes de campo magnético. Teve um cara, ele chamava Ørsted. Aí eu vou mostrar um vídeo para vocês agora. Esse vídeo aqui eu vou deixar na descrição do vídeo também para vocês, quem quiser ver com um pouco mais de calma, mais experiência aqui. Mas em que constitui essa experiência? Percebam aqui uma pilha e dois fios ligando os extremos dela. O que isso quer dizer? Que está passando corrente elétrica nesse fio. E aí, à medida que o cara vai aproximando o fio da bússola, alguma coisa vai acontecer. E é isso que eu quero mostrar para vocês. É um vídeo mais antigo, vocês percebam que é quadriculado, né? Mas, ó, vamos ver, olha só, vai aproximando, ó, torceu. Na hora, né, cara? Você passa por cima, na hora você já tem a deflexão. Então, toda vez que eu aproximo o fio da bússola, a bússola vai ter essa deflexão. Então, cara, aqui o Ørsted provou que corrente elétrica gera campo magnético. Beleza? Esse Ørsted, cara, ele fez uma experiência que foi revolucionária, né? Ele conseguiu perceber que se você passasse corrente elétrica por um fio, esse fio geraria um campo magnético ao redor dele, que foi o vídeo que eu mostrei para vocês. Então, o que aconteceu, cara? Por que hoje nós somos o que somos em relação a toda a tecnologia? Por causa desse cara aí, tá? Esse cara foi um cara fenomenal. E percebam a dificuldade para conseguir isso tudo, porque primeiro você precisava de pilha, né? O Alexandre Volta tinha feito a primeira pilha fazia pouco tempo, então ele aproveitou desse conhecimento do Volta, voltagem, não sei se entendeu aí o trocadilho, né? Então você precisaria já da construção de pilhas e você precisava da construção de fios, né? Então, o que o Ørsted fez? Ele pegou pilha com fio e colocou uma bússola embaixo. E aí ele percebeu que quando você tinha corrente elétrica passando em um fio, ao redor desse fio você tem a criação de um campo magnético. Beleza? E aí como é que acontece isso? Bom, percebam aqui, ó, se a chave está aberta, não está ligado, você não tem corrente, a bússola fica apontando nessa direção. Mas, se eu fechar essa chave, eu tenho corrente elétrica naquela direção e a bússola, né, vocês perceberam aqui comigo, ó, ela tem um movimento, né? Pegou o movimento dela aqui comigo, ó, ela está indo para lá. O que aconteceu? Você está gerando um campo magnético. Se tem deflexão, né, da bússola, é porque alguma coisa está gerando um campo magnético. Quem pode ser? O fio, só pode ser o fio, tá? E aí, se você inverter o sentido da corrente, perceba agora que a deflexão é para o outro lado, é no outro sentido, tá? Então, se você tem corrente numa direção, o campo é para um lado. Se você inverte o sentido da corrente, o campo passa a ser em outra direção, né? Se rodava para um lado, roda ao contrário. É isso que está acontecendo. Tudo bem? Pegou isso comigo? Mas agora, como é que a gente estuda isso tudo? A partir de regras e simulações que a gente vai fazer juntos. Então, assim, se você pegar um fio, vou pegar aqui minha lapiseira, é um fio, vou furar uma folha sulfite, furei a folha sulfite, vai ficar assim. Se eu colocar, né, você pode fazer numa mesa também, que fica um pouco mais fácil para você conseguir colocar a bússola, né, mas se você colocar aqui o fio e coloca bússolas ao redor do fio, o que vai acontecer? Você vai perceber que em cada ponto que você colocou essas bússolas, elas estão apontando em direções diferentes. O que está acontecendo? Então, se ó, aqui é norte, aqui é norte, aqui é norte, aqui é norte, o que está acontecendo, né? Você tem aí linhas de campo, né, cara? E essas linhas de campo você percebe que elas são em rotação, elas estão rodando ao redor do fio, né? E aí, claro, como é que a gente representa isso, né? Você tem a corrente numa direção, você tem o campo vindo para cá. Então, o vetor campo magnético vai vir para cá, nessa direção. Você pegou comigo? Como é que a gente estuda isso melhor e como é que a gente aplica isso para entender qualquer fio, né? Se você souber qualquer fio, o que eu tenho que fazer? É o que a gente chama de regra da mão direita. Então, percebam aqui comigo, ó. Aqui está o fio. Se, né, a corrente está subindo, olha o campo. Indo na direção de vocês aí, percebeu? Agora, do outro lado, né, se a corrente está subindo, o campo aqui está saindo da direção de vocês. Né? Então, aqui está indo na direção de vocês e aqui está fugindo de vocês, correndo de vocês. Tudo bem? Isso é importante você perceber para conversar mais sobre isso. E aí, claro, né, cara, você tem, se você analisar de forma diferente, você tem o campo aqui rotacionando, né, cara? O campo está aqui. Você pegou comigo? O campo está nesse sentido, rotacionando. Como é que a gente pode desenhar isso de outra forma para a gente entender um pouco melhor?
Justamente, né? Vendo de cima, como é que fica? Assim. Então, de lado, de perfil, né? De ladinho, né? Fica de um jeito. Se você olhar por cima, fica mais ou menos desse jeito. E, claro, mantendo sempre, ó, a regra da mão direita, tá? Então, o polegar mostra pra gente a direção da corrente elétrica e os nossos dedos aqui vão mostrar para nós para onde é a direção do campo magnético, tudo bem? Se você quer fazer uma analogia com isso, pensa numa chave de fenda. Uma chave Phillips, conforme você roda ela nessa direção, ela aperta para lá. Se você rodar ela na direção contrária, ela vai desapertar o parafuso. Ah, agora eu entendi! Pegou comigo? A analogia é essa que a gente tem que fazer. Tudo bem até aqui, gente? Beleza? Vamos seguir. E aí, se você vê de perfil, né, isso que eu estava conversando com vocês, ó, corrente aqui, indo na direção de vocês. Se está indo na direção de vocês, como é que a gente vai representar? Com um ponto. Pensa numa flecha. Vou jogar uma flecha em você, cara. O que você vai ver? Você vai ver a flecha indo na sua direção. Então, o campo entrando, o campo saindo vai ser uma pontinha. E se você jogar a flecha em mim, você joga a flecha em mim, o que você vai ver? A flecha indo na minha direção, né? E aí ela vai vir na minha direção, o que você vai ver aqui atrás? A bundinha dela. Então, esse xizinho aqui seria a bundinha da flecha. Quer dizer que ela está entrando na tela, quer dizer que ela está entrando na superfície da sua folha, quando isso aparecer em desenho. E esse aqui quer dizer que ele está saindo, uma pontinha, está indo na sua direção, vai te acertar. Você pegou comigo isso aí, entendeu? O traquejo aí tem que ser experiente, tem que entender essas coisas aqui, hein, gente? Beleza? E aí, como é que você calcula, então, esse campo magnético? É uma fórmula meio feia, vou discutir com vocês, mas a fórmula é essa. Cara, tem que decorar. Talvez sim. Embora alguns vestibulares, quando dão questão disso aqui, eles já colocam pra gente, tá? FUVEST não costuma dar, não, mas os outros que são mais bonzinhos, eles dão, às vezes, essa fórmula aí, tá? Porque elas são muito parecidas, a gente se confunde, mas vamos falar um pouco mais sobre ela, né? Isso aqui tudo é constante, e aí, experimentalmente, o que a gente percebeu, né? Como essas coisas são constantes, M0 já vou explicar um pouco melhor o que é. Experimentalmente, o que a gente percebeu? Que se você aumenta a corrente, o que acontece com o campo? Aumenta também. Se eu aumento a distância, o que acontece com o campo magnético? Ele diminui. Pegou comigo isso aí, gente? Tranquilo? Então, são grandezas que a gente chama de inversamente proporcional. A corrente é direta e a distância, o raio, é inversamente proporcional, tá? Agora, para a gente finalizar, só passar isso aqui para vocês. A fórmula é essa, μ0 I 2πr. O que é o B? B é o que a gente vai chamar de vetor campo magnético, vetor indução magnética, tudo bem? Então, isso aqui é o campo magnético. A gente mede ele em Tesla, homenagem ao físico Nikola Tesla. Por isso que a gente homenageou ele aqui e colocou a unidade Tesla, tá? E aí, o μ0, como é que fica o μ0 aqui, ó? O que é? É a constante de permeabilidade magnética do vácuo. Lembra lá em elétrica tinha o K, né? Aquele K, o que era aquele K? Era uma constante de permeabilidade elétrica do meio. Então, claro que como a gente está em campo magnético, tem que ter alguma coisa do meio que vai oferecer para a gente, para a propagação desse campo magnético, e isso é uma característica do meio, né? Então, no vácuo, que é a maioria das experiências que a gente vai fazer aí, o μ0 é igual a 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Legal aqui, cara, você analisar isso aqui, ó. Como é que se chega nessa unidade de medida? Tem que isolar o μ0 aqui. Então, ó, o B fica aqui, o R passa multiplicando, o I passa dividindo. Você vai chegar nessa expressão. Faz você. Ficou com dúvida? Comentem. Comentem aí nos comentários do vídeo, manda dúvida pra mim, tá? Agora, tem que decorar isso aqui? Não. Esse cara aqui não precisa decorar, a fórmula talvez sim. Esse cara aqui não tem que decorar. O exercício tem que passar isso pra você, cara. Não tem como você... Olha o tamanho disso aí, né? 4π vezes 10 a menos 7, não tem como decorar isso não, tá? Mas aí, outra coisa importante. I, você já sabe, corrente elétrica, faz tempo que a gente tá falando disso. I é corrente elétrica. O 2π, pô, 2π não precisa nem falar, né? 2π é constante aí. Aí sobrou o raio, aí o raio vai ser pra nós a distância, né? Do fio até o ponto que você quer medir o campo magnético. Tudo bem? Pegou comigo? Beleza até aqui? Entenderam tudo? E agora sim, para a gente fechar isso que a gente estava conversando, vamos analisar o que é corrente elétrica, né? Então, a corrente elétrica, cara, ela é uma fonte de campo magnético. Foi isso que o Ørsted provou para nós, tá? Então, toda vez que você tem um gerador que tem diferença de potencial entre seus extremos e tem uma corrente elétrica passando por um fio, você vai ter a criação de um campo magnético. Isso foi o que o Ørsted deixou para nós. Consequentemente, olha só, a gente consegue se falar virtualmente, consigo mandar informações para vocês por conta de campos eletromagnéticos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Aguardo as dúvidas de vocês e tchau, tchau.